Os acontecimentos do século I a.C. abalaram muito a República Romana. Tantas guerras civis e instabilidades resultaram no fim da República e o início do Império Romano. Muitas histórias são lembradas, como a revolta de Espartaco, as guerras civis e muitas outras. Mas a história que iremos conhecer hoje foi quase completamente esquecida. Aconteceu na Espanha, onde um governador romano se revoltou contra o poder de Roma e lutou uma longa e dura guerra de guerrilha. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Quinto Sertório nasceu em 123 a.C., na cidade de Nussa, na Itália, uma cidade sabina. Sua família era nobre. Sertório foi criado pela sua mãe, Réa, que havia se tornado viúva. Plutarco descreve que a mãe de Sertório era muito orgulhosa dele. Ele recebeu a típica educação romana em retórica, arte da guerra, cavalaria, e, é claro, estudou os épicos gregos. Percebendo que a pequena cidade provinciana não seria suficiente para suas ambições, ele decidiu ir para Roma, logo na sua adolescência. É dito que ele queria se tornar um grande orador e jurista. Sertório conseguiu até mesmo impressionar o jovem Cícero, que disse que ele era o mais duro e melhor preparado orador. Mas Sertório tinha outras ambições maiores, e logo entrou na carreira mais respeitada de Roma, nas legiões. Nesse momento os cimbros e teutões estavam ameaçando Roma. Ele serviria sob Quinto Servilio Cepião, na desastrosa Batalha de Araúzio, onde os romanos foram massacrados. Sertório foi um dos poucos sobreviventes, e impressionou por sua coragem. Após essa dura derrota, ele serviria sob Caio Mário, o homem encarregado de vingar a derrota de Roma. É provável que Sertório tenha participado das batalhas de Águas Cestas e Vercelas, onde as legiões romanas massacraram as tribos bárbaras. Servir com Mário foi uma escolha que mudou completamente a vida de Sertório. Agora ele tinha um comandante habilidoso e ambicioso, que poderia o ajudar a ascender como grande general. Também é dito que Sertório se infiltrou no meio dos cimbros, e serviu como espião por um tempo, e no meio dessa espionagem, ele chegou até a ir para a Espanha, o lugar onde sua vida ficaria marcada. Depois da vitória contra os germânicos, Sertório iria novamente para a Espanha, para servir como tribuno. Em 91 ele foi eleito questor na Gália Cisalpina, no mesmo ano que estourou a guerra social entre Roma e seus aliados itálicos. Sertório usou sua posição na Gália para treinar e fornecer soldados para os romanos. Mais tarde ele marcharia pessoalmente para o sul para participar da guerra. Durante a guerra sofreu um ferimento que lhe custou o uso de um dos olhos. Sertório usou suas feridas como propaganda pessoal. Ter uma cicatriz no rosto tinha suas vantagens. Outros homens, ele costumava dizer, nem sempre podiam carregar consigo a evidência de suas realizações heróicas. Suas insígnias, coroas e lanças de honra devem, às vezes, ser deixadas de lado. Sua prova de valor permaneceu com ele o tempo todo. Assim ele emergiria como um herói. No entanto, a rivalidade entre Mário e Sulla atrapalhou seus planos de se tornar tribuno. Mesmo assim, Sertório iria conseguir o cargo de senador. Isso serviu para que ele escolhesse apoiar Mário na disputa contra Sulla. Um tempo depois Sulla marcharia sobre Roma, e depois de expulsar seus rivais, partiria para uma campanha no Oriente, contra Mitrídates. Cinna e Sertório, apoiados por Mário, organizaram uma invasão de Roma, e ganharam o controle da cidade. É dito que Sertório chegou até mesmo a repreender as ordens de Mário. Isso mostra o quão influente ele estava se tornando. Mário morreria em 86, e Cinna foi assassinado em 84. Em 83 Sulla retornou do Oriente e iniciou uma nova guerra civil pelo controle de Roma. Sertório partiu para a Espanha, e decidiu firmar sua base ali para resistir contra Sulla. Após Pompeu derrotar a última resistência mariana na África, Sertório seria agora a última grande resistência contra Sulla. Ele então se preparou para a batalha iminente. Sertório ganhou o apoio do povo local após cortar impostos. Os governadores provinciais não puderam questionar sua autoridade, pois Sertório contava com um exército. Em 81 Sulla enviou um exército para a Península Ibérica por terra.
Sabendo que o inverno bloquearia todas as outras rotas, Sertório enviou Júlio Salinador para cercar a passagem dos Pirineus, o único lugar acessível naquele momento para entrar na Espanha. Mas Salinador foi traído e assassinado, então as forças apoiadoras de Sula avançaram. Sertório, agora quase certo da derrota, decidiu escapar, junto com 3.000 soldados que ainda restavam. Eles foram para a Mauritânia, onde hoje é o Marrocos, em 80 a.C. Mas os moradores locais não permitiram a entrada de Sertório, pois não queriam a fúria de Sula. Sertório então se uniu a piratas da Cilícia, invadiram as Ilhas Pitiusas, e começaram a usar o local como base, mas ele logo seria derrotado em uma batalha naval. Ele então foi para a Mauritânia, onde conseguiu apoio para destronar o rei de Tingis. E conseguiu governar ali por algum tempo. Ele derrotou facilmente uma força enviada por Sula, e agora teria mais tempo para se organizar. Os nativos acreditavam na lenda de que o corpo gigante de Anteu, filho de Poseidon e Gaia, estava enterrado em algum lugar do pequeno reino. Sertório então mandou iniciar escavações para ver o corpo de Anteu, que teria 60 covados de tamanho. Após supostamente ter encontrado o corpo do semideus, ele realizou um sacrifício, e promoveu as tradições locais. Esse ato de promover as crenças locais renderam a Sertório o respeito não só do povo do norte da África, mas também do povo da Espanha. O governo de Sertório era próspero, e era bem defensável, mas o governador sulano da Espanha estava oprimindo o povo, e os nativos convidaram Sertório para os governar nesta guerra. Ele rapidamente aceitou a oferta e se preparou para voltar à Espanha. Ele então desembarcou no atual Gibraltar, e encontrou seus novos aliados. Ele então marchou contra Lúcio Fufidio, o governador local. Sertório usou bem sua astúcia, e esmagou o exército de Fufidio. Os partidários de Sula perderam muitos soldados, junto com a perca da influência na Espanha. Bravo, nobre e dotado de eloquência, Sertório era o homem certo para impressionar os guerreiros nativos. Juntos organizaram um exército. Eles falavam dele como o novo Aníbal, a quem ele se parecia fisicamente, devido ao fato de ter só um olho, além da habilidade militar parecida com a do cartaginês. Ele era um general extraordinário que repetidamente derrotou forças muitas vezes maiores do que sua própria força. Muitos refugiados e desertores romanos e italianos se juntaram a ele, e com eles e seus voluntários e mercenários espanhóis e africanos, ele derrotou completamente vários generais de Sula. Mas Sertório ainda tinha uma tarefa. Ele deveria permanecer como comandante romano, e não como um chefe ibérico. Só assim ele poderia algum dia voltar a Roma. Ao mesmo tempo ele precisava manter o apoio das tribos se quisesse se manter vivo, e continuar lutando. Só assim poderia se defender até ser perdoado por Roma. Durante essa época, podemos saber um pouco do caráter de Sertório, através das fontes que sobreviveram. Sertório parece ter sido um líder trabalhador, esforçado e carismático, e não temia nenhum inimigo. Ele convenceu muitos de que era uma alma doce, mais adaptado a uma via calma, mas seus inimigos o forçaram a tomar armas para se defender, contra a sua vontade, se tornando um soldado, segundo Plutarco. Em 76 a.C., o exército de Sertório recebeu a ajuda de Marco Perpéna Ventão, que também tinha um exército rebelde. O Senado romano deu o comando supremo para Pompeu Magno, para ajudar Metelo, que estava sofrendo várias derrotas contra Sertório. O jovem Pompeu recrutou um grande exército entre os veteranos de seu pai e de Sula, e marchou para a Espanha. Confiante no sucesso, ele enfrentou Sertório na Batalha de Lauro de 76, no leste da Espanha, onde Pompeu sofreu uma grande derrota contra Sertório. O ponto de virada na guerra veio em 75 a.C., quando Pompeu e Metelo começaram a ter vitórias contra os subordinados de Sertório. Pompeu derrotou os legados de Sertório, Marco Perpéna e Erenio, na Batalha de Valentia, e Metelo derrotou Lúcio e Tuleio na Batalha de Itálica. Essas derrotas enfraqueceram muito o poder de Sertório, que decaiu de vez após a Batalha de Sucro, onde Pompeu quase foi capturado, e na Batalha de Sagunto. A partir de então Sertório decidiu não travar batalhas e voltou à guerra de guerrilha. Embora Pompeu e Metelo tivessem tomado a iniciativa, a guerra estava longe de terminar. Sertório ainda contava com o apoio das tribos e seus guerreiros ainda o apoiavam. Ele deve parte de seu sucesso à sua grande habilidade como estadista. Seu objetivo era construir um governo estável na Espanha com o consentimento e cooperação do povo, que ele desejava civilizar nos moldes romanos.
Ele estabeleceu um senado com 300 membros, provenientes de emigrantes romanos, e provavelmente incluindo alguns dos mais altos aristocratas da Espanha. Para os filhos das principais famílias nativas, ele forneceu uma escola em Osca, onde receberam uma educação romana e até adotaram o vestuário e a educação dos jovens romanos. No final de suas campanhas, surgiu uma revolta do povo nativo, e Sertório mataria várias das crianças que ele havia enviado para a escola em Osca, vendendo muitas outras como escravas. Embora fosse rigoroso e severo com seus soldados, ele era atencioso com o povo em geral e tornava seus fardos o mais leve possível. Parece claro que ele tinha um dom peculiar para ganhar o entusiasmo das tribos nativas, e podemos entender como ele conseguiu usar seu famoso fulvo branco, presente de um dos nativos que deveria comunicar-lhe o conselho da deusa Diana, a seu favor. Pompeu escreveu a Roma pedindo reforços, sem os quais, disse ele e Metelo seriam expulsos da Espanha. Com esses reforços, Pompeu e Metelo estavam ganhando vantagem, esmagando seu inimigo por guerra de atrito, capturando fortaleza após fortaleza. Embora Sertório ainda conseguisse algumas vitórias, ele estava perdendo a guerra e sua autoridade sobre seus homens estava diminuindo. Ele perdeu muito de sua perspicácia e autoridade, caindo no alcoolismo e na devassidão. Sertório ainda tinha uma aliança com os piratas da Cilícia, que tinham bases e frotas em todo o Mediterrâneo. Ele também estava negociando com Mitrídates VI do Ponto, e estava em comunicação com os escravos rebeldes de Espartaco na Itália. Mas devido a ciúmes entre seus oficiais romanos de alto escalão, e alguns chefes ibéricos, uma conspiração estava começando a se formar contra ele. Em 74 e 73, Pompeu e Metelo estavam lentamente acabando com a rebelião de Sertório. Metelo, vendo que a chave para a vitória era a queda de Sertório, fez seu discurso para os romanos aliados de Sertório. Se algum romano matasse Sertório, ele receberia 100 talentos de prata e 20.000 acres de terra. Se fosse um exilado, estaria livre para retornar a Roma. Sertório a partir daí não confiaria em mais ninguém. Vários líderes romanos aliados de Sertório, com inveja, começaram a reprimir as tribos ibéricas para diminuir o poder dele com elas. Isso provocou descontentamento e revolta nas tribos, o que resultou em um ciclo de opressão e revolta, sem que Sertório soubesse quem estava criando tal crueldade. Perperna e outro conspirador convidaram Sertório para um banquete para celebrar uma suposta vitória. Embora, na maioria das circunstâncias, todas as festividades para as quais Sertório fosse convidado fossem conduzidas com grande propriedade, essa festa em particular era vulgar, destinada a ofender o hábil general, e tirá-lo de seu sofá e entre a multidão onde uma faca poderia ser enfiada em suas costelas sem dificuldade. Com desgosto Sertório mudou de postura no sofá, com a intenção de ignorar todos. Isso apresentou um problema, pois Sertório, embora no final da meia-idade, tinha uma merecida reputação como general habilidoso. Eles mudaram de tática, Perperna deu o sinal para seus companheiros conspiradores, e eles correram e esfaquearam Sertório até que ele estivesse morto. Ao saber da morte de Sertório, alguns de seus aliados ibéricos enviaram embaixadores a Pompeu e fizeram as pazes. Para piorar as coisas para Perperna, quando o testamento de Sertório foi lido, ele o nomeou como seu principal herdeiro. Perperna, já desonrado como o homem que havia matado seu comandante, agora também foi revelado ter matado seu principal benfeitor e amigo. E agora que ele estava morto, as virtudes de Sertório foram lembradas e suas atrocidades esquecidas. As pessoas geralmente ficam menos zangadas com aqueles que morreram, e quando não o veem mais vivo diante delas, tendem a se lembrar de suas virtudes. Assim foi com Sertório. A raiva contra ele de repente se transformou em afeição, e os soldados se levantaram em protesto contra Perperna. A República Romana independente de Sertório na Espanha desmoronou com o ataque de Pompeu e Metelo, que esmagou o exército de Perperna e eliminou a oposição restante. Pompeu matou todos os conspiradores que assassinaram Sertório. Traições como essas eram inaceitáveis para os romanos. Muitos historiadores descrevem a vida de Sertório como uma grande tragédia. Os talentos de Sertório foram desperdiçados, sua vida perdida, em uma luta inglória que ele não queria, não podia vencer e não podia escapar. Ele lutou bravamente com o que tinha em mãos, e formou uma resistência que por anos derrotou vários generais de Roma, e além de tudo, se não fosse a inveja de seus companheiros, e a traição, é provável que a guerra duraria ainda mais. Foi mais um talento romano que foi desperdiçado,
poderia ter ajudado muito na expansão da República Romana, mas as guerras civis como sempre os enfraqueceram e dividiram o império. Sertório por alguns momentos conseguiu de certa forma humilhar até mesmo o grande general Pompeu, fazendo ele implorar mais recursos ao Senado. Isso só mostra o quanto Sertório foi grande, mesmo em grande desvantagem. Conseguiu destruir por muitas vezes as forças romanas, principalmente com suas impressionantes táticas de guerrilha. Mas além de tudo isso, não podemos nos esquecer de que ele se manteve romano, e durante todos os anos de sua guerra, ele sempre seguiu as tradições romanas. É provável que ele sonhava em ser perdoado e poder voltar para sua casa. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.